Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, capítulo terceiro, Lei do Trabalho. O item é necessidade do trabalho. Vamos finalizar o item, como eu sempre falo em todo final de item, vamos finalizar o item, não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade, não tenho evolução para isso, né? Mas vamos encerrar o item. 680 e 681 serão as questões. 680 e 681 serão as questões para nós finalizarmos. Amanhã nós vamos falar sobre o limite do trabalho e o repouso, né, para finalizar esse item do capítulo terceiro, que é a lei do trabalho. Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos à necessidade do trabalho então, questão 680. Não há homens impossibilitados, homens seres humanos, né? Não há homens impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta: Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com as suas capacidades. E aí ele faz uma alusão, Kardec faz uma alusão à questão 643. Questão 643 é a seguinte, nós já estudamos evidentemente. Há pessoas que por sua posição não têm possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticá-lo. Basta estar em relação com os outros homens para ter como fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo? Pois bem, para fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil na medida do possível, todas as vezes que o auxílio se fizer necessário. Olha, Deus sendo infinitamente bondoso, a gente compreende um monte de coisa, mas sendo infinitamente justo como é, faz a gente compreender um pouco melhor as coisas. O chamado Gigante Deitado, não sei se você já leu esse livro, é fenomenal. Era um sujeito que tinha uma doença gravíssima que ia atrofiando todos os músculos e ele tinha que colocar pesos sobre o corpo para diminuir a sua quantidade de dor, etc. E ele dava palestras amarrado numa maca. Dá para fazer o bem sempre que a gente olha para as outras pessoas. Hoje, com a internet na mão, hoje com a possibilidade da internet, imagina quantas coisas a gente pode fazer. Ah, Fábio, mas eu estou numa cama, eu estou entrevado numa cama, eu não tenho condições nem de sair, de sair numa cadeira de rodas, nem numa maca tenho condições. Tá, você tem condições de ter um celular? Se você está me vendo, você está olhando no celular, assistindo um vídeo no celular. Grave vídeos motivacionais. Faça um canal para você no YouTube que é gratuito e vai e comece a fazer vídeos. Se nós quisermos, nós temos condições de fazer muito bem. E o problema é quando a gente não faz o bem. Não fazer o mal não serve. Não serve não fazer o mal. Porque só o fato de não fazer o bem já é um mal. Então, na realidade, está fazendo mal. Toda vez que a gente não faz o bem, a gente está fazendo mal. E o trabalho é nesse sentido. Claro, tem o trabalho material extremamente necessário, útil, eu preciso ganhar a vida, ser honesto, eu tenho que ganhar a vida com o suor no meu rosto, seja esse suor embaixo de sol, fazendo força física, seja esse meu suor sentado numa cadeira, gerenciando alguma coisa, comprando e vendendo, fazendo o que quer que seja, ouvindo o problema das pessoas, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, não importa em quais condições, existe o trabalho para a subsistência. Isso é importante. Agora, a necessidade do trabalho é estarmos ativos o tempo todo, estarmos em condições o tempo todo. Eu brinco sempre com um termo, há muitos anos, desde 97, quando comecei a fazer palestras, nossa, faz tempo, 1997 já, há mais de 25 anos, que eu uso um termo até na língua portuguesa está incorreto, mas eu faço justamente para marcar. Eu falo que nós fazemos parte da lista do qualquer um.
Nós precisamos nos esforçar para pelo menos fazer parte da lista do qualquer um. O que é a lista do qualquer um? Eu brinco que, de repente, alguém, vamos pegar na minha família, minha esposa, Elaine. Aí ela está precisando de alguma coisa, ela faz uma oração. Ah, meu Deus, me ajuda. Então chega para Jesus essa oração e tudo mais. Jesus pega, olha assim o problema da Elaine. Fala, o problema da Elaine é simples, qualquer um resolve. Deixa eu pegar minha lista aqui do qualquer um. Ah, tem o Fábio lá perto. Manda o Fábio ajudar lá. Eu quero fazer parte dessa lista dos qualquer um, pelo menos. Né? É esse o ponto. Estarmos à disposição. Eu dizia no vídeo de ontem, na live que eu fiz ontem, no bate-papo sobre o Espiritismo, eu falava justamente sobre a dificuldade que vai ser daqui a alguns anos, até da gente saber a verdade de fato, porque mesmo que estejamos olhando, a gente não vai ter certeza mais se aquilo que a gente está vendo é verdade ou não. Porque vivemos numa sociedade que nos mandam fazer tudo, nos dirigem o tempo todo, e nem estou falando dos espíritos, eu estou falando de encarnados mesmo que dirigem as nossas vidas com a máquina de algoritmos que eles têm. A gente assiste o que eles querem, a gente consome o que eles querem, a gente se veste como eles querem, a gente acha que tem a opinião que eles querem que a gente tenha, e de vez em quando que a gente consegue se libertar um pouco desse jugo, como foi nas eleições últimas, que graças a Deus conseguimos colocar a cabeça para fora e respirar fora daquela enxurrada de fake news que a gente recebeu. E também o povo sentiu, uma grande parcela da população sentiu o desastre que foi os 4 anos daquele governo que parecia eterno. Hoje a gente entende a noção de umbral ser eterno, porque parecia para nós uma eternidade que aquele sujeito estava no poder. Então, não estou defendendo o que está hoje, que nem gosto dele e nunca votei nele. Então, não é esse o ponto, tá? O ponto é o tamanho do mal que aquele sujeito representava. E então conseguimos sair, mas quase que a gente não consegue sair. Quase que a gente não consegue sair. Então é uma situação muito difícil e vai ficar pior daqui para frente. Então nós precisamos nos instruir, nós precisamos conhecer aquilo que Jesus disse, porque ali não tem como falsear a verdade. E o Espiritismo veio relembrar tudo aquilo que Jesus disse, para deixar o folclore de fora e trazer a parte moral com a reencarnação, que faz toda a diferença, porque aí a gente entende exatamente tudo aquilo que ele quis dizer, por que ele disse, como colocar em prática, porque o Espiritismo nos dá essas técnicas. Então esse é o grande ponto. Hoje em dia, nós estamos em 2023 gravando esse vídeo, em agosto de 2023 gravando esse vídeo, em que nós temos condições totais de raciocínio. Totais. E precisamos mesmo usar esse bom senso o tempo todo. Então há impossibilidade de trabalhar? Materialmente até há. Materialmente até há impossibilidade. Mas eu posso dar um sorriso para alguém, eu posso trabalhar a felicidade do outro, eu posso trabalhar a esperança do outro, eu posso trabalhar o senso de justiça do outro. E com as redes sociais à disposição. Fábio, mas eu só mexo, eu só falo. Eu assisto o vídeo porque alguém segura o celular para mim, porque nem isso eu consigo fazer. Peça para essa pessoa que segura o celular escrever o que você vai ditando. Dá para ser útil. E trabalho é tudo aquilo que me torna útil. É trabalho. Tudo aquilo que me torna útil é trabalho. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais. Há sociedades que simplesmente o filho, quando se casa, vai pertencer a outra família. Mas é a filha que acontece isso, vai pertencer a outra família e os pais ficam Deus dará. Por tradição. Então a pergunta é: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Resposta: certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Por isso Deus fez do amor dos filhos e do amor paterno um sentimento natural, para que por meio dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente.
Isso é muito frequentemente ignorado em vossa sociedade, infelizmente. Na questão 205, que o Kardec nos remete a olhar, tem particularidades extremamente importantes. Eu marquei aqui a página, mas já perdi. Mas eu acho rapidinho. 205, achei. Está aqui. 205. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os ultrapassar os limites da existência atual. Na resposta, a reencarnação amplia esses laços, mas não os destrói. Uma vez que o parentesco é baseado em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, já que em vosso vizinho ou em vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. A ideia é: eu devo fazer o bem indistintamente. Numa sociedade extremamente evoluída, eu faço a minha parte e não me importo se os outros estão fazendo ou não, porque eu tenho que prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Eu me explico. Numa sociedade evoluída, eu trabalho para manter a minha subsistência física, certo? Meus prazeres, enfim, até meus supérfluos, por que não? E aí, se tem alguém que não trabalha nessa sociedade, ele será assistido da mesma forma. Ele não passará fome, não passará necessidade nenhuma. Porém, no entanto, contudo, todavia, isso não vai me ferir como fere hoje. Hoje nós vamos encontrar bases políticas, bases eleitorais e eleitoreiras, que julgam que o Bolsa Família, esse auxílio pago às pessoas que não têm renda nenhuma, virou meio de vida, virou meio eleitoral, que para que alguém receba esse Bolsa Família alguém tem que estar pagando, e por que eu tenho que pagar esse Bolsa Família, etc, etc. Não vou entrar no mérito da questão se o Bolsa Família é eleitoreiro, eleitoral ou não. Não vou entrar se é meio de vida ou não. Eu vou entrar no comportamento só, tá? Porque não interessa debater assuntos que não são passíveis de entrarmos em consenso. O que eu quero pegar aqui é a seguinte situação. Por que é que o meu trabalho não pode gerar menos fome para as pessoas desfavorecidas? Perceba que aqui não estou preocupado com a questão eleitoreira ou não. Porque quem estiver fazendo mau uso disso, da pobreza dos outros para se eleger, vai ter que responder na lei divina e natural, não é comigo. Eu não sou a palmatória do mundo. Certo? O ponto aqui não é analisar se é meio de vida, se a pessoa não é vagabundo, não quer trabalhar e vive às custas do governo. Porque ele vai ter que responder por isso. O meu ponto aqui é: por que me incomodaria tanto o fato de impostos que eu sonego muitas vezes, ou até permito a sonegação ao não pedir nota fiscal, por exemplo, quando eu me deixo influenciar pela corrupção o tempo todo? Por que me incomoda tanto que pessoas que estejam passando fome deixem de passar fome? Certo? Então vamos tirar a minha preocupação sobre a responsabilização alheia do fato. Então vamos lá. O governo usa os pobres para se reeleger. Isso é um problema do governo, de quem está lá no governo, e eles vão responder na lei divina ou natural, que a gente já estudou. O ponto aqui é: por que me incomoda tanto que pessoas que estavam passando fome não passem fome? Que egoísmo horroroso é esse? O foco deveria ser que eu exija que o trabalho seja bem feito, que eu exija que essas pessoas tenham condições de ser assistidas, que eu exija comprovabilidade ou itens comprobatórios de que realmente estão sendo assistidos. Certo? Que eu faça as cobranças necessárias. Isso requer muito empenho para que o Bolsa Família seja real, para que haja fiscalização correta, para que não seja meio de vida.
para que não seja eleitoreiro. Então eu tenho que combater os problemas e não o fato de que existam pessoas que, se não for aquilo, passam fome e que mesmo com aquilo têm uma alimentação por dia, uma refeição por dia. É esse o ponto, é esse o ponto. Que a minha luta seja justa e digna para que o trabalho, o Bolsa Família, seja moralizado e não seja utilizado para fins eleitorais. Concordo plenamente, porque não se deve brincar com a fome do outro. Que é um absurdo, é um crime isso acontecer. Mas não posso ficar indignado porque alguém está recebendo um auxílio quando não tem condições sequer de comprar um prato de comida. Aí eu não estou sendo cristão. Eu querer que acabe o Bolsa Família porque está sendo usado para fins eleitoreiros não é ser cristão. Ser cristão é ser justo. Cobrar das autoridades, me envolver na situação e cobrar das autoridades para que não seja eleitoreiro. Só que aí dá trabalho, né? Só que aí dá trabalho. Fazer um projeto de lei de iniciativa popular requer 1,5 milhão de assinaturas. E aí? Você está disposto a fazer isso? Ou só quer ficar reclamando e falando que é um absurdo as pessoas viverem de R$ 75? Eu não sei se você sabe, mas agora passou a 150. Se a pessoa tem 2 filhos, são R$ 300. O que você faz com R$ 300 num mês? Uma família com a mãe e 2 crianças, por exemplo. Certo? Não fica fazendo conta com o dinheiro dos outros, não, com o bolso dos outros, que normalmente a gente é injusto. O trabalho, a lei da natureza impõe que o trabalho seja em prol das outras pessoas. O que você faz, e essa é a pergunta para a gente encerrar, o que você faz com o seu tempo, ou seja, que trabalho você faz para o bem de alguém que não seja você ou alguém da sua família? É essa a pergunta que nós devemos nos fazer. O que eu faço, quanto tempo da minha vida eu gasto trabalhando em prol de alguém que não seja eu ou alguém da minha família? É aqui que nós vamos definir o que é ser cristão. É aqui que nós vamos definir qual é a base, qual é a extensão, o tamanho dessa base cristã que eu tenho. Das 24 horas do dia, quantos minutos ou segundos ou horas eu gasto em favor de alguém que não seja eu ou alguém da minha família? Fica a pergunta. É esse o ponto. Quando eu tiver pelo menos 20% do meu tempo empregado em fazer, pelo menos 20% do meu tempo empregado em fazer o bem, em fazer alguém feliz, que não seja eu ou alguém da minha família, eu posso me considerar cristão. E a partir daí, eu posso então começar a reparar naquilo que está acontecendo na vida dos outros, como exemplo para ver se eu não estou fazendo errado também, não para criticar. Até porque, se a gente já estiver sendo cristão, né, com 20% do meu tempo empregado em fazer o bem, fazer feliz alguém que não seja eu e ninguém da minha família, eu não vou ter tempo para ficar prestando atenção nos erros dos outros. Eu vou estar preocupado em fazer mais o bem, e mais o bem, e mais o bem, e trabalhar até o limite das forças. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.